E aí, tudo beleza? Meu nome é Deep Psy e eu odeio o quase. Quase, de distância aproximada, de modo perto ou próximo, aproximadamente. São quase 7 horas. Viveu até quase os 100 anos, em que há uma pequena diferença para menos. O aluno quase conseguiu a nota máxima. Quase passar em uma prova importante, quase engatar em um bom emprego, quase mudar a realidade que tanto queremos, quase fazer dar certo. O quase é sempre frustrante. Lembro de um dia eu ter ficado boas horas refletindo sobre essa palavra e colocando ela em contextos específicos, na minha vida e nas coisas que eu tentava fazer, naquilo que quase funcionou. Apontava cada aspecto do que poderia ter sido aquilo se não tivesse ficado no quase. Analisava tudo e percebia que eu não passava apenas de um espectador iludido do que aquilo poderia ter sido. Percebi que o quase é sempre a exata sensação de insuficiência que paralisa nossos movimentos, em que há uma pequena diferença para menos. Não foi tentado o suficiente, não foi dado o melhor para realmente alcançar o objetivo almejado. Na vida, encaramos muitas situações que são próximas ao que achávamos ser nós, aquelas que, quando olhamos, vemos que deveriam ter nos pertencido. Deveria ter sido eu ali, ou eu deveria estar fazendo isso ao invés do que eu estou agora. Essa palavra vem com um peso a mais por termos uma mente que cobra muito, mas já não temos a possibilidade de conquista, apenas a cobrança do que você poderia ter feito. Esse peso te mata aos poucos. Quando você compara o que é com o que poderia ser, quando o abismo aparece no peito e todas essas tentativas frustradas tomam a sua mente de forma que te faz querer desistir antes mesmo de sequer pensar em tentar. Somos suscetíveis aos erros e traumas humanos. Algumas vezes apenas não nos dedicamos de verdade para sair desse abismo que tanto prende os sonhos quase realizados simplesmente por tememos algo que vai além do que compreendemos agora. O quase é só mais uma das possibilidades do que poderia ter sido se tivesse acontecido e não uma realidade concreta. Se prender nessa possibilidade sem a noção de que nada mais pode ser feito, ruminando como poderia ter sido, é autotortura, e isso te mata aos poucos. O abismo do quase existe e ele é cruel. É onde reside toda aquela frustração e aquele desejo insatisfeito de como poderia ter sido. Mas isso não define a sua vida, não define o que você é e não dita se as coisas serão sempre um quase. Temos que aprender a reconhecer que às vezes não fizemos o suficiente para conseguir e que é culpa nossa estarmos presos em um quase. Nos dias atuais, nos acostumamos a tirar nossas culpas e responsabilidades de nós mesmos. Culpamos o celular, culpamos o clima, o dia, a hora, o momento, o outro. Mas já pensou que por falta de uma atitude real sua, você deixou de viver o que mais queria? E fazer o quê? Passou. Reconheça, aprenda e siga em frente. Estaremos sempre à mercê da percepção de quase conseguirmos algo, de quase chegarmos lá. A vida é feita justamente das escolhas que fazemos, até porque não escolher já é uma escolha. Não das que poderíamos ter feito. Se arrepender sempre de algo que deixou de ser feito não te leva para frente. Só te afunda na possibilidade de algo que já não existe mais, porque passou. E é isso. A vida é mais cheia de possibilidades presentes e reais do que você imagina. Basta entender que é importante movimentar-se e agir. Quem deve enfrentar monstros deve permanecer atento para não se tornar também um monstro. Se olhares demasiado tempo para dentro de um abismo, o abismo acabará por olhar dentro de ti, disse Friedrich Nietzsche. Então, quando sentir que está olhando demais para o abismo, olhe para cima. Existem estrelas que brilham cintilantes no universo, mesmo sem propósito pré-definido. O quase não te define, e entender que passou, que é melhor aceitar a forma como foi, vai ser mais saudável para você e para sua paz de espírito. Reconheça o que você deve mudar e melhorar e faça. A vida segue mesmo se você estiver parado. Siga mesmo sem propósito ainda definido. Brilhe mesmo que isso pareça confuso, mas não se deixe paralisar. O abismo é menor do que parece.